E a minha conversa com vocês é sobre contração muscular. Eu coloquei versus ou e fáscia. Quer dizer, se a gente fala músculo e fáscia, fala de músculo, fala de fáscia. Então, acho que primeiro eu vou abordar nessa questão se a fáscia contrai, se é o músculo quem contrai, essa questão da contração facial e a contração muscular, tá bom? Então, a gente está vivendo esse momento onde que agora o tecido conjuntivo ocupa um lugar que a gente fala de fato dentro do espaço da saúde, né? Então, desde 2007 essa conversa vem andando e agora, mais do que tudo, a face agora é um assunto não só mais nosso, desse ponto de vista específico para o Rolf, quem trabalha com a face, mas é um assunto de todos, né? Então, o que é a fáscia, né? Esse tecido conjuntivo forma uma série de fronteiras, isso é importante a gente falar, que não só a fáscia, ela estabelece um campo individual para os órgãos e partes do corpo, mas também como mantém uma certa unidade estrutural. Então, ela cumpre duas funções, ela une e, ao mesmo tempo, ela mantém uma espacialidade do corpo. Então, tem duas distinções que a gente precisa deixar claro, que a fáscia não é uma unidade, mas ela é uma unidade feita de variações. Isso aqui é uma parte, né, do que a gente vê da fáscia, onde eu vou estar preocupado com vocês hoje. Eu vou estar falando dessa fáscia aqui, a fáscia frouxa, tecido mais frouxo, né, que é o que faz a unidade intermuscular. E é onde a gente também pode trabalhar na questão das contrações faciais também. Eu queria mostrar para vocês esse filme, que a gente sempre pensa que o músculo faz uma contração linear, mas o músculo não contrai linearmente. Ele tem uma variação contrátil. Quando a gente pensa na contração, a gente pensa que tem uma contração entre duas pontas, mas não é isso que acontece lá dentro. Quer dizer, todas as estruturas vão fazendo variações e é assim que é possível o cérebro poder ler variações de movimento, é uma forma randômica, então todo o espaço vai sendo organizado de uma forma distribuída. E é isso que, então, o sistema nervoso vai lendo e vai propondo. Ele vai lendo onde tem mais intensidade e vai tentando regular isso. E faz barulho na face também. É verdade. É verdade. O que mantém esses pássaros unidos, então a gente pode pensar que cada pássaro é uma unidade contrátil muscular, e o que mantém eles unidos é alguma outra coisa, que dá uma certa coerência, isso é importante, essa fala, é uma fala importante, que gera uma coerência entre esses tecidos de tal forma que eles consigam entender entre eles o que está acontecendo. E esse é o papel do tecido conjuntivo, do ponto de vista de organização estrutural motora. Ele gera, dentro das estruturas, uma coerência entre as fibras musculares. Você tem uma contração na unidade motora, e o tecido conjuntivo tem que lidar com isso, fazendo com que essas forças sejam distribuídas de formas diferentes e variadas. Tudo bem? Importante isso, né? Então a gente vai chamar isso de coerência. Coerência quer dizer que, de alguma forma, há um equilíbrio mecânico-funcional entre todas as estruturas, e é assim que o corpo, então, a gente vai tendo a ideia de como funciona o músculo. E aqui é isso que eu queria mostrar. Então, a fáscia, e aqui, por exemplo, uma fibra muscular. Então, se você tem a contração muscular, mas o tecido conjuntivo começa a regular essa contração lá dentro. E essa contração, então, é lida pelo sistema nervoso também, mas também é lida diretamente entre os outros tecidos por uma dinâmica mecânica tensional elástica. E a organização dessas fibras obedece em algumas regras, né, de polímeros e coisa e tal, que permite que ela estique até um certo lugar, depois ela retorne. Mas mais do que isso também, não só essa dimensão, ela também se forma no cotidiano, ou seja, essas estruturas podem ter pequenas variações, dependendo dos hábitos de vida. Ou seja, essa contração tem uma ação hoje, se esses hábitos de vida mudam, essas contrações tendem a fazer outras variações contráteis. Tudo bem? Quando a gente então está mexendo num corpo, a gente está mexendo também num certo comportamento de relações estruturais motoras, né? De uma forma geral, um assunto motor. E isso aqui a gente vê então até as miofibrilas, até o estado mais único, de uma única fibra que é dentro do endomísio, quer dizer, o endomísio é parte daqueles mesmos movimentos estruturais da fáscia frouxa.
Quer dizer, dentro da própria fibra, uma única miofibrila também se move de acordo com movimentos tensionais. E aqui não tem inervação. A estrutura que conversa um tecido com o outro mecanicamente. E em vários grupos, depois em somatórias, você tem então os fusos musculares, que são dentro de bainhas faciais, que recebem o mesmo tipo de movimento interno no vai e volta. Quer dizer, todo esse conjunto, a face então está presente, organizando estados tensionais, que então o sistema nervoso vai ler se tem mais ou menos tração, então o sistema alfa vai informando e volta no sistema gama com uma informação precisa motora. Se esse tecido fica num estado de baixa tensão, ele vai ler pouca informação. Se ele está em muita tensão, ele vai ler outros tipos de tensão. Então, dentro da estrutura, mesmo dentro da linha de sarcômeros, isso também vai acontecer. Quer dizer, um sarcômeros conversa com outro em vários níveis, que é aquilo que a gente viu nos pássaros, então acontece aqui. Quer dizer, os sarcômeros eles não contraem numa única ordem, mas eles contraem uma variação de ordens, e isso dá um fluxo de movimento que faz a gente fazer movimentos de vários níveis. É por isso que é possível fazer isso que eu estou fazendo, dentro da estrutura do sarcômero. E isso então vai até a profundidade e sobe em termos de atividade motora. Quando a gente faz então os movimentos se restringem, você tem menos sarcômeros. Quando você tem mais atividades intencionais, você tem mais sarcômeros. Importante isso na sequência da nossa conversa. Então, ao longo da evolução, o sistema facial também ele é um processo adaptativo ao esforço. Os tipos de demanda de esforço do corpo vão formando tecidos com estruturas mais robustas ou menos robustas, mas que de qualquer forma tem essa função tensional elástica que permite a gente fazer movimentos. Nessa estrutura, durante a evolução, o que acontece? Quer dizer, há momentos, né, essa é uma hipótese do Robert, né, há momentos durante a evolução, esse é o pressuposto, em que há uma necessidade maior de que os movimentos sejam mais intensos. Por exemplo, eu tenho que correr para caçar, eu tenho que correr para fugir. Nesse momento, as estruturas do corpo tendem a ficar, o tecido conjuntivo tende a ficar muito mais denso, muito mais rígido e muito mais firme, propiciando um alto volume de movimento, ou seja, eu fico muito mais rápido, sou muito mais solicitado e por isso a coordenação motora aumenta em muito. Então os mecanorreceptores vão ler muito mais informação tensional no momento em que eu preciso fazer uma ação muito mais intensa. E essa é uma das funções que a gente então vai lendo, que essa coordenação entre fáscia e músculo começa a se dar. Se dentro da musculatura a gente tem alguns níveis de contração, né, que é o que a gente fala de contração concêntrica, isométrica e excêntrica, para a ideia de tecido conjuntivo, a função a gente não pode mais falar de contração excêntrica muscular, porque o músculo não é excêntrico, o músculo é sempre concêntrico. Então, até o isométrico a gente pode falar de contração. Dali para frente, a fase excêntrica ela é do tecido conjuntivo. Então, a fase excêntrica, ela faz a redução, a contração muscular e todos os outros movimentos começam a acontecer ao redor do tecido conjuntivo pelo sistema facial. E aí, a gente vai ver que boa parte dos nossos movimentos, subir e descer escadas, a gente está sempre em função excêntrica, trabalhando com a função concêntrica, que é a nossa rotina de movimento. Ora, a fáscia trabalha menos contrátil, ora ela resiste, fazendo a segunda fase da informação motora. Então, quando a gente está trabalhando em fáscia, a gente está trabalhando muito também na fase excêntrica, ou seja, na fase mais tensional, em que ela regula a segunda ação, ou seja, para eu poder abrir e fechar a mão, a fase excêntrica é a reguladora da tensão também, não é a fase concêntrica. A fase concêntrica é essa. Se não tiver a fase que é excêntrica para poder também regular, você também não tem as modulações de extensão dos movimentos. E aí que entra o conceito de tensegridade, né? Então, continuando com essa conversa, se a fáscia, num certo momento, por questões fisiológicas, ela entra em enrijecimentos para poder, a gente vai falar de robustez tecidual, para poder lidar com um ambiente que naquele momento precisa um pouco mais de uma intensa ação, ela tem um sistema de produção de células, que são os fibroblastos, que aumentam a possibilidade essa fase
contrátil facial acontecer. Então, os fibroblastos são uma célula especializada dentro do sistema do corpo que produz o tecido conjuntivo, mas ela também tem a produção de um gene que dispara dentro do seu tecido uma contratibilidade, ou seja, ela passa a ter ela dispara sistemas como de produção de um tecido muscular, como parecido com a actina miosina. Então, esse tecido, esse fibroblasto passa a funcionar, ou passa também a gerar uma segunda célula chamada miofibroblasto, que tem um comportamento de um tecido muscular contrátil. E, nesse sentido, os miofibroblastos são esses sistemas que, quando a gente está em atividade mais impetuosa, são os miofibroblastos que entram em atividade modulando a tensão elástica facial. Então, é isso que o Robert traz como uma hipótese, quer dizer, a face, quando ele vai falar que a face é viva, que ela tem um sistema contracional, é em função também da presença desses miofibroblastos, que então ativam permanentemente a face, porque eles ficam se movendo, contraindo, expandindo, e o tecido conjuntivo todo começa a responder tensionalmente, aumentando a resistência do tecido e gerando mais informação mecanoproceptiva, gerando informação motora no organismo, e começa então um processo de feedback. E aí começa o sistema a funcionar em duplo sentido, contrátil mecânico e contrátil muscular. Tudo bem até aí? Bom, acontece que se esse mesmo sistema, né, de miofibroblastos pode entrar num excessivo de produção. Quer dizer, os fibroblastos começam a produzir muito mais miofibroblastos e esses miofibroblastos não param de trabalhar. Então, a gente começa a ter a contraindicação, né, dos estados de excesso de movimento, ou estados tensionais emocionais, em que aumentam essa rigidez, em que os miofibroblastos ficam presentes continuamente. Então, os estudos da Langevin, né, principalmente com esses trabalhos de face tóraco-lombar, vão mostrando que essa mobilidade tecidual depende de algumas outras informações, né, primeiro que ela transmite força, mas que também tem que ver com o grau de deslizamento e tensão interna dos tecidos. Então, nessa passagem de fibroblastos para miofibroblastos, né, a gente tem então a construção de um sistema funcional em que, se você tem uma demanda altíssima de atividade sobre esses fibroblastos e assim miofibroblastos, a gente começa a ter complicações nos sistemas de organização do tecido conjuntivo, e o nosso trabalho é descer isso até um outro plano. Então, dentro dos trabalhos de toque, como é que então a gente vai poder então abaixar o tônus, né, que a gente vai falar de tônus, para que esse tecido tenha uma mobilidade, volte a ter uma mobilidade e menos trabalho de enrijecimento tecidual. Uns experimentos feitos, isso depois acho que o Fernando que vai abordar mais, né, feitos com ratinho, eles fazem um corte, né, fazem uma cicatriz, regulam a cicatriz, e através de stretchings, né, então o que se faz? Forma a cicatriz, forma esses miofibroblastos, formam um material mais rígido, e com pequenos movimentos de deslizamento, essa cicatriz tende a desaparecer. Então, qual é o conceito atrás disso? Que trabalhos de alongamento e stretching ajudam a gente a poder, então, reorganizar os tecidos. Então, uma das funções da liberação miofacial, dentro dessa conversa toda que eu trouxe, é como em estados onde o tecido, uma vez funcionando bem para uma certa ocasião, que é um movimento brusco, né, de eu ter que fazer uma atividade, essa repetição intensa de movimentos que me pede uma densificação de tecido ou momentos de estresse, esse tecido passa a não ter mais um funcionamento de possibilidade de fazer o alongamento e o estiramento da volta. Então, esse experimento mostra que trabalhos de deslizamento suaves, é super suave mesmo, ele mesmo vai falando aqui, ajudam o tecido, então, a recuperar essa mobilidade interna, através, sim, dos trabalhos, depois o tecido se hidrata, ou seja, diminui a atividade dos miofibroblastos. Então, ombro congelado, fibrose de solo, então, enfim, face plantar, fascite plantar, várias estruturas que a gente tem esse enrijecimento do tecido facial. Boa parte do trabalho são trabalhos mecânicos super lentos,
muito suave sobre os tecidos, de tal forma que ele abaixe, ele reduza a necessidade de tensionamento, ensinando o corpo a baixar de novo a tonificação da fáscia através da desativação dos processos de movimento intenso e robusto, né? Então, os stretching são um grande assunto, e essa é outra proposta do Robert, no segundo trabalho dele, mostrando que os alongamentos, né, contínuos e suaves facilitam a diminuição desse estresse do tecido conjuntivo, voltando à capacidade, à habilidade do tecido poder, então, de novo regular o seu tensionamento, o seu tônus interno. Então, alongamentos da fáscia poderiam ser induzidos por terapias manuais. Essa é a primeira proposição, né? Fora os stretchings ativos, a gente tem dentro da terapêutica manipulativa essa possibilidade de fazer uma facilitação para que haja uma diminuição desse estresse. Então, a carga aplicada pela terapia é capaz de reduzir temporariamente, então, esses conteúdos de água, alterando, então, a qualidade tensional do organismo. Então, uma parte dessa resistência se deve à perda também líquida do tecido por um enrijecimento, e se o tecido facial pode, de novo, voltar a ter uma movimentação mais lenta e contínua, ele é capaz de se reidratar e refazer todo o milieu, todo o ambiente interno do tecido conjuntivo. Então, essa é a proposta, né? Aí quem gosta tem que ter os trabalhos de pandiculação do Fernando, que é um trabalho que eu uso bastante nas minhas aulas. A pandiculação é um grande caminho para a gente trabalhar um efeito positivo sobre a diminuição de estresse, desse tensionamento enrijecido da fáscia, porque assim, isso só para a gente terminar aqui, há dois caminhos com que a gente pode chegar no tecido facial, ou de fora para dentro ou de dentro para fora. De fora para dentro é se eu chegar aqui no Fernando e vou fazer uma atividade mecânica, e através da atividade mecânica eu vou chegar lá na atividade muscular. E a pandiculação que faz o contrário, com uma atividade muscular eu ativo o tecido conjuntivo invertendo a ação, que é aquilo que eu quis mostrar para vocês lá naquela outra imagem. Quer dizer, se eu faço uma ativação mecânica muscular, então o tecido conjuntivo começa então a se recolocar, se redimensionar com uma ação efetiva. Então, por isso que eu acho, assim, durante o trabalho nosso de marca ou dentro das nossas sessões, é importante não só trabalhar a questão de pedir movimento para o cliente do ponto de vista neurológico e coisa e tal, mas também porque essa atividade mecânica motora ativa a face e dispara uma reorganização de mobilidade interna do tecido. Então, uma das funções de pedir movimento, fora o processo, digamos, neuromotor, é estabelecer dentro do sistema miofacial uma reorganização entre a contração muscular e aquele milieu, aquelas fibras tensionais que estão amarradas no tecido, se reorganizarem com uma outra coerência motora. Então, é assim, o Rolfing pode trabalhar com a capacidade adaptativa desse tecido de fronteiras que a gente chama de face. É isso.